Há uma pergunta que atravessa séculos e se renova em cada geração. O que é de fato prosperar? Muitos acreditam que prosperidade é sinônimo de riqueza material, estabilidade financeira, sucesso profissional. Mas a sabedoria antiga e a observação silenciosa da vida revelam outra verdade. A verdadeira prosperidade é o estado de harmonia entre o propósito, a sabedoria e a paz interior. É quando o que você faz, o que você sente e o que você acredita caminham na mesma direção. Provérbios capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Epicteto também escreveu: Não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece que determina nossa paz. Entre essas duas visões, a bíblica e a filosófica, encontramos o coração da prosperidade. O equilíbrio entre o que a vida traz e o que você decide fazer com isso. Vivemos em um tempo onde quase todos buscam prosperar. As redes estão cheias de promessas de abundância e fórmulas para enriquecer rápido. Mas poucos falam sobre o preço silencioso que muitos pagam nessa busca. Há pessoas que aparentemente têm tudo: casa, carro, status, reconhecimento, e mesmo assim vivem em escassez emocional. São presas da comparação, reféns da ansiedade, vítimas da culpa. Por fora, vivem o que o mundo chama de sucesso. Por dentro, sentem um vazio que não sabem nomear. Talvez você conheça essa sensação. O coração cheio de metas e a alma cansada de correr atrás de algo que não traz descanso. A Bíblia conta que, ao passar por uma figueira frondosa, Jesus a amaldiçoou porque, embora tivesse folhas, não tinha frutos. Bela por fora, estéril por dentro. Essa figueira é um símbolo da prosperidade aparente, aquela que impressiona o olhar, mas não alimenta a vida. Quantas vezes nós também cultivamos folhas em vez de frutos? Quantas vezes mostramos vitalidade exterior, enquanto no íntimo sentimos secura? Essa é a ferida que muitos escondem sob o disfarce da produtividade e da conquista, a desconexão entre o que aparentam e o que realmente são. Epicteto nos ensinaria que prosperar é alinhar o desejo à razão, a emoção à fé. É aprender a não ser arrastado pelos ventos da comparação, mas guiado pela coerência interior. A prosperidade que começa dentro não depende da oscilação do mundo. Ela nasce do domínio sobre si mesmo, da quietude que não se perde mesmo diante das tempestades. Por isso, neste vídeo, vamos juntos caminhar por um terreno mais profundo. Não falaremos sobre como ganhar mais, mas sobre como ser mais. Não sobre ter, mas sobre sustentar o que já é abundância em sua essência. Este é um convite a olhar para dentro antes de olhar para fora. Porque a verdadeira prosperidade não é um destino, é um estado de consciência. E para alcançá-la, é preciso compreender 3 pilares invisíveis, 3 fundamentos que sustentam o espírito antes mesmo da conta bancária. Ao longo desta jornada, vamos aprender a restaurar a ordem interna antes da abundância externa, a administrar com sabedoria nossos desejos e a viver em coerência entre o que somos e o que mostramos ao mundo. Mas antes de tudo, pare por um instante. Respire. Observe o que sente agora. Talvez haja inquietação, talvez uma leve esperança. Ambas são sinais de que sua alma está pronta para ouvir. A prosperidade verdadeira não vem como uma onda repentina, mas como um rio que nasce pequeno, silencioso e vai crescendo à medida que encontra o seu curso. E se você permitir, esse rio pode começar a fluir dentro de você hoje. Então, permaneça aqui comigo, porque nas próximas palavras você não vai apenas entender o que é prosperar, vai lembrar o que é estar inteiro. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém pode sustentar a prosperidade exterior se vive em desordem interior. É um princípio antigo, tão real quanto a lei da gravidade. O caos que não é resolvido dentro de nós sempre se manifestará fora. O que muitos chamam de azar, bloqueio ou falta de sorte, quase sempre é apenas reflexo da mente desorganizada, da alma cansada e da falta de estrutura emocional
para receber aquilo que se pede. Prosperidade não é algo que se atrai, é algo que se sustenta. E para sustentar é preciso ter alicerces firmes. A sabedoria bíblica afirma: a sabedoria edifica a casa, a insensatez a destrói com as próprias mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Essa casa não é apenas o lar físico, é o seu interior. É a forma como você cuida de si, como administra seus pensamentos, como organiza o espaço invisível onde suas decisões nascem. Porque toda riqueza material, todo relacionamento, toda oportunidade, antes de existir no mundo visível, passa primeiro pela estrutura invisível da sua mente e do seu coração. E se essa estrutura estiver em ruína, nada permanece de pé. Muitos tentam construir prosperidade sobre a pressa, sobre o cansaço, sobre a falta de sentido. Tentam correr, mas não percebem que estão apenas girando em torno do mesmo vazio. Tentam se motivar, mas confundem a agitação com o movimento. A pressa é o disfarce mais comum do medo. Aquele que não confia no tempo, confia apenas no desespero. Mas o tempo, quando é respeitado, é o primeiro aliado da prosperidade. O caos interior não rouba apenas a paz. Ele rouba energia mental, sabedoria e discernimento. Quando a mente está cheia de ruído, as decisões se tornam precipitadas. E quando a alma está exausta, o corpo tenta compensar com distrações e excessos. Nesse ciclo, a pessoa perde clareza, se desconecta de sua intuição e começa a buscar prosperidade como quem tenta tampar o sol com as mãos. E é por isso que muitos ganham, mas perdem logo depois. A abundância chega, mas não encontra morada segura. A verdadeira ordem interior começa nas pequenas coisas. Não é um esforço grandioso, é uma escolha constante. É restaurar os alicerces do cotidiano. O sono que você negligencia, a fé que você adia, o propósito que você esquece, o foco que você perde. Tudo isso são colunas invisíveis da prosperidade. Sem elas, qualquer conquista se torna frágil. Quando o interior se estabiliza, o exterior naturalmente se organiza. Quando o coração se acalma, a vida começa a responder. Epicteto dizia que nenhum homem é livre enquanto for escravo de suas paixões. Essa liberdade interior é a base da prosperidade verdadeira. Porque quem domina a si mesmo não precisa controlar o mundo. Quem encontra clareza dentro de si não teme o que o cerca. A sabedoria não é um adorno, é um escudo. E o silêncio interior é o chão onde a abundância pisa. Então, quando você pensar em prosperar, não pergunte apenas o que devo conquistar, mas em que estado interior eu desejo receber. Porque a prosperidade que se recebe sem ordem se perde com facilidade. Mas a prosperidade que nasce da harmonia interior se transforma em paz, em propósito e em continuidade. Prosperar é estar inteiro, é ter uma alma organizada o suficiente para não se perder naquilo que um dia pediu. Vivemos em uma era em que tudo parece urgente. O relógio se tornou o novo ídolo e o tempo, um inimigo a ser vencido. As pessoas confundem movimento com progresso, rapidez com sabedoria, acúmulo com realização. Correm para chegar, mas nem sempre sabem aonde. Correm porque têm medo de ficar para trás, medo de não serem vistas, medo de não serem suficientes. A pressa, muitas vezes, não é sinal de ambição, é apenas o reflexo de uma mente assustada. Na sabedoria bíblica, há um lembrete silencioso. Quando o povo caminhava pelo deserto, Deus fazia cair o maná a cada manhã. Ele não entregava o alimento de uma semana inteira. Dava o suficiente para o dia. Era uma lição de confiança e presença. Uma forma divina de ensinar que a verdadeira prosperidade não está na acumulação do amanhã, mas na plenitude do agora. Quem tenta armazenar o que ainda não é tempo, vive em ansiedade. Quem aprende a receber o necessário para o dia, encontra paz. A neurociência confirma o que os textos antigos já sabiam. Quando o cérebro vive em estado de urgência, o cortisol, hormônio do estresse, se eleva e a mente perde a capacidade de decidir com clareza. É como tentar enxergar o fundo de um lago agitado.
A pressa embaralha o raciocínio e enfraquece a intuição. Prosperar exige discernimento, e discernimento nasce do silêncio, não da correria. Aquele que age com pressa, reage. Aquele que age com clareza, cria. Muitos confundem fé com velocidade. Acreditam que quanto mais rápido as coisas acontecerem, mais abençoados serão. Mas a fé verdadeira é paciente. Ela não exige provas imediatas, porque confia no processo. A natureza prospera lentamente. A semente não questiona o tempo da árvore. Ela apenas cumpre o ciclo. Assim também é a vida do homem sábio. Ele não busca atalhos, busca raízes. Quando você substitui a urgência pelo discernimento, algo dentro de você se reorganiza. As decisões deixam de nascer do medo e passam a nascer da consciência. O caminho deixa de ser uma corrida e se torna um percurso. Prosperidade não é chegar primeiro, é permanecer inteiro ao chegar. E nada é mais próspero do que uma mente que aprendeu a descansar dentro do próprio ritmo. Há uma serenidade que só os lentos conhecem. Um tipo de força que não se apressa, porque entende que tudo o que é verdadeiro leva tempo. A maturidade de um fruto, a construção de um lar, a cura de uma ferida, a consolidação de uma fé. Tudo o que vale leva tempo. E talvez essa seja a lição mais profunda deste pilar. Prosperar não é acelerar, é alinhar-se ao tempo certo das coisas. Quando a alma se apressa, o coração se perde. Mas quando a alma confia, o tempo se torna um aliado silencioso da prosperidade. Há uma serenidade rara em quem aprendeu a viver contente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, escreveu: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Essas palavras não nasceram da acomodação, mas da maturidade espiritual de quem compreendeu que a paz não depende das circunstâncias. O contentamento consciente não é desistência, é liberdade. É a capacidade de estar em paz mesmo quando o cenário externo ainda não reflete tudo o que se deseja. A maioria das pessoas vive aprisionada na ideia de que só poderá descansar quando alcançar algo, quando resolver algo, quando tiver algo. Vivem em constante adiamento da própria felicidade. Mas essa espera sem fim é uma das mais sutis formas de miséria. A mente condicionada ao ainda não é incapaz de reconhecer o que já é. E aquilo que não é reconhecido se transforma em ausência, mesmo quando está presente. O contentamento é o olhar maduro que enxerga abundância nas formas simples, sentido nas pausas, riqueza no que já existe. Epicteto chamaria isso de autossuficiência virtuosa. A verdadeira riqueza não está em acumular muito, mas em precisar de pouco. É um estado de leveza interior, onde o coração não é governado pelo desejo constante de mais. Quando o homem se torna refém da própria vontade, perde o domínio sobre si mesmo. E quando o desejo se transforma em tirano, a alma se torna escrava. O contentamento consciente devolve o controle. Ele não elimina o sonho, mas o purifica. O contentamento não é conformismo, é estabilidade emocional. É o eixo interno que impede a mente de oscilar entre euforia e escassez. É o centro de gravidade do espírito. Quem vive contente não depende do elogio, nem teme a crítica. Sabe que o valor da vida não se mede por comparações, mas por coerência. O contentamento é o solo fértil onde a gratidão se enraiza, e onde há gratidão, há prosperidade, mesmo antes da colheita. Praticar o contentamento é um exercício de presença. É aprender a reconhecer todos os dias 3 coisas que já são prosperidade manifesta: a saúde que sustenta o corpo, as relações que alimentam o coração, a sabedoria que vem da experiência. Quando o olhar se volta para o que existe, o coração deixa de mendigar o que falta. A mente se acalma, a ansiedade perde força, e nesse estado de gratidão lúcida, a prosperidade se aproxima naturalmente, como quem reconhece o próprio lar. Viver contente é a arte de sustentar a alma onde o corpo está. É um tipo de paz que o mundo não pode oferecer, porque nasce da decisão silenciosa de estar presente. Aquele que vive contente não é o que parou de sonhar,
é o que aprendeu a sonhar com os pés no chão, porque sabe que o hoje é o único campo fértil onde o amanhã pode florescer. O contentamento consciente é a semente da verdadeira prosperidade, discreta, firme e eterna. A alma humana é movida pelo desejo. Desde o início dos tempos, o homem busca, quer, sonha. Mas o que muitos ignoram é que o mesmo desejo que inspira pode também aprisionar. O desejo é uma força divina quando guiado pela sabedoria, mas se torna uma prisão quando governa sem direção. A verdadeira pobreza não nasce da falta de recursos, nasce do desejo descontrolado. Aquele que nunca se satisfaz, que sempre quer mais, que sempre exige o que ainda não é tempo de ter. Prosperar é, antes de tudo, aprender a administrar o próprio querer. Vivemos numa era em que os desejos são estimulados o tempo todo. A publicidade, as redes sociais, as comparações silenciosas. Tudo nos convida a desejar o que o outro tem. E, sem perceber, o ser humano moderno se torna escravo da dopamina, o neurotransmissor da busca. O prazer não vem mais da conquista, mas da expectativa. A pessoa se vicia em querer e não em viver. É por isso que tantos se sentem vazios, mesmo quando conseguem o que pediram. O ciclo se reinicia e o coração nunca repousa. Provérbios capítulo 21, versículo 5 nos lembra: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o precipitado acaba na miséria. Há sabedoria profunda nessa simples afirmação. A prosperidade não é fruto de impulsos, mas de direção. Desejos precisam de forma, de plano, de consciência. Um desejo sem estrutura é como fogo solto. Ilumina por um instante, mas logo consome o que encontra. Quando você transforma o desejo em projeto, ele ganha propósito. Quando transforma a paixão em compromisso, ela se torna fonte de crescimento. A sabedoria na gestão dos desejos não exige repressão, exige discernimento. Não se trata de negar o que você quer, mas de compreender o que o desejo quer ensinar. Todo desejo revela uma carência interior, um chamado da alma. Quando você o observa sem julgamento, ele se transforma em guia. Mas quando você o persegue cegamente, ele se torna senhor. Prosperar é aprender a discernir entre o desejo que vem da essência e o desejo que vem do medo. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não se deixa dominar pelo que deseja. E isso não é indiferença, é maturidade. A sabedoria é o freio que impede o excesso. É a lâmpada que ilumina o caminho entre o querer e o ser. Quando o desejo é colocado a serviço do propósito, ele se torna força criadora. Quando é colocado a serviço do ego, ele se transforma em distração. O segredo está no equilíbrio. Desejar com consciência, agir com paciência e colher com serenidade. A prosperidade verdadeira floresce quando o desejo se torna servo da alma, e não o contrário. Quando você compreende que a satisfação não vem do acúmulo, mas da coerência entre o que busca e o que acredita, o ciclo se encerra. A dopamina da busca dá lugar à serenidade da realização. E nesse ponto, o desejo não desaparece, ele amadurece. Passa a servir à sabedoria e não à pressa. Porque prosperar, no fim das contas, é desejar o suficiente para crescer, mas nunca o bastante para se perder. O excesso é uma das ilusões mais perigosas do nosso tempo. Vivemos cercados de estímulos que nos fazem acreditar que quanto mais tivermos, mais seguros estaremos. Mas há um ponto em que a abundância se transforma em peso e aquilo que deveria libertar começa a aprisionar. O mesmo ouro que constrói templos também ergue ídolos. A diferença está na consciência de quem o administra. Prosperidade sem sabedoria é como um rio sem margens. Em vez de fluir, ele se espalha e se torna um pântano. Muitos acreditam que a escassez é o oposto da prosperidade, mas às vezes o excesso cumpre o mesmo papel. O excesso de compromissos rouba a paz. O excesso de consumo destrói o propósito. O excesso de ambição sufoca o espírito. É um engano acreditar que quanto mais coisas tivermos, mais completos seremos. A verdade é o inverso. Quanto mais tentamos preencher o vazio com o externo, mais ele se amplia por dentro. O coração humano tem limites,
e respeitá-los é um ato de amor. A sabedoria antiga sempre nos lembrou que o domínio de si é mais valioso do que o domínio sobre as coisas. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e o que governa o seu espírito do que o que conquista uma cidade, ensina o livro de Provérbios. Essa é a diferença entre o sábio e o insensato. O sábio sabe quando basta. Ele entende que prosperidade não é sobre acúmulo, mas sobre equilíbrio. A medida certa de cada coisa é o segredo da plenitude. Quantos homens e mulheres alcançam o sucesso e, ao fazê-lo, perdem a saúde, o tempo e a sanidade? Quantos constroem impérios e, no silêncio da noite, sentem um cansaço que o dinheiro não cura? O excesso é traiçoeiro porque vem disfarçado de vitória, mas ele consome lentamente o que há de mais essencial, o sentido. Quando tudo se torna demais, nada mais satisfaz. A mente saturada perde o gosto pelas pequenas alegrias e o coração começa a se anestesiar. A prosperidade saudável requer limite, e o limite é uma forma elevada de amor. Não se trata de negar a abundância, mas de aprender a administrá-la com reverência. O limite protege o que é essencial. Assim como a moldura valoriza a obra de arte, o limite preserva a beleza do que já existe. O ser humano que não conhece seus limites perde o eixo, e o que deveria ser fonte de alegria se torna fardo. A grandeza em viver com moderação, a força em saber parar, a sabedoria em reconhecer o momento de descansar, de agradecer e de permitir que a vida respire entre uma conquista e outra. Prosperar não é acumular sem fim, é permitir que o excesso se transforme em generosidade, que a abundância se converta em partilha. Porque no fim, a verdadeira riqueza é ter o suficiente para si e ainda poder aliviar o peso de alguém ao redor. O excesso que não é compartilhado adoece. O limite que é respeitado abençoa. Poucas coisas corroem a alma com tanta sutileza quanto o hábito de se comparar. A comparação parece inofensiva, mas é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Ela nasce do esquecimento de quem somos e se alimenta da ilusão de que a vida do outro é o padrão que devemos alcançar. Quando olhamos demais para o caminho alheio, perdemos o ritmo do nosso próprio passo. Prosperidade não floresce onde há inveja, porque a inveja é uma forma silenciosa de ingratidão pelo que já se tem. A sabedoria bíblica nos adverte. Cada um examine a sua própria obra e então terá motivo de glória em si mesmo e não em outro. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Essa passagem é um convite à introspecção. Examine o que você é, o que você constrói, o que você sente. Examine com verdade, sem pressa e sem comparações. Porque a obra que Deus realiza em cada pessoa tem um tempo, uma forma e um propósito únicos. O que é bênção para um pode ser peso para outro. A psicologia moderna confirma o que a Bíblia já sabia. Quando o cérebro entra em estado de comparação, ele ativa os mesmos circuitos neurais da ameaça. A mente entende o sucesso do outro como um risco à própria identidade. Por isso, sentimos desconforto quando vemos alguém prosperando. Não é maldade, é um reflexo da mente insegura. Mas é exatamente nesse ponto que o homem sábio aprende a escolher. Em vez de competir, ele contempla. Em vez de se diminuir, ele se inspira. O olhar comparativo é uma prisão disfarçada. Ele mantém a pessoa constantemente insatisfeita, mesmo quando tem motivos de sobra para agradecer. Ela se torna incapaz de ver a própria evolução, porque o foco está sempre na distância que a separa de alguém. E o que é pior, ao tentar ser igual ao outro, ela abandona o que a tornava única. A comparação é o oposto da autenticidade. É uma forma de rejeitar o próprio dom. Quando você aprende a celebrar o sucesso alheio, o universo entende que você está pronto para o seu. A prosperidade não floresce em solo de inveja, mas em terreno de gratidão. Observar o outro prosperar pode ser uma das maiores aulas espirituais da vida, porque ensina que há espaço para todos. O bem que chega a alguém é a prova de que a bênção está circulando. Quando o coração se alegra com o que o outro vive, ele se alinha à energia da abundância. Então, ao ver alguém prosperar,
pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso, em vez de competir com isso? Essa simples pergunta muda a direção da mente. Ela transforma a comparação em consciência e a inveja em admiração. Prosperar é caminhar em paz com o próprio ritmo. É confiar que o seu tempo não está atrasado, está apenas sendo preparado. Porque no fim, a comparação é o peso que se solta quando você finalmente entende que sua rota não é menor. É apenas diferente. Há uma diferença profunda entre parecer próspero e ser próspero. A primeira é um esforço de imagem, a segunda, uma conquista de essência. Vivemos em um tempo em que o brilho é confundido com valor e a exposição com significado. Muitos se esforçam para parecer bem, para mostrar força, sucesso e equilíbrio. Mas o olhar atento percebe: nem todo sorriso revela paz, nem toda conquista revela sentido. A prosperidade autêntica é uma questão de coerência, de ser o mesmo por dentro e por fora, de alinhar o que se mostra com o que se vive. Sêneca dizia: o homem rico é aquele cuja alegria não depende da opinião alheia. Essa é uma das maiores definições de liberdade que já foram escritas. Quando a vida se torna um palco para agradar os outros, o preço é a perda da própria alma. E foi sobre isso que Jesus também falou quando perguntou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. A aparência da prosperidade pode impressionar o mundo, mas não alimenta o espírito. A coerência, por outro lado, sustenta o ser. A coerência é a ponte entre a fé e a ação. É o ponto onde o que você acredita se traduz em escolhas concretas, em gestos simples, em constância. Ser coerente não é ser perfeito, é ser íntegro, é ter a coragem de sustentar a verdade, mesmo quando ninguém está olhando. A prosperidade não é medida pela admiração que você causa, mas pela paz que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro. A alma próspera dorme tranquila, porque vive em acordo consigo mesma. A incoerência cansa. Ela exige esforço constante para manter máscaras, para sustentar papéis, para alimentar ilusões. É um tipo de desgaste silencioso, que vai drenando a energia e a alegria de viver. Por isso, muitas pessoas que parecem vitoriosas estão, na verdade, esgotadas. Sustentar uma imagem custa caro à alma. Já a coerência é simples. Não precisa ser provada, apenas vivida. É o estado natural de quem decidiu ser verdadeiro. A prosperidade começa a florescer quando há unidade entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Quando o coração, a mente e as ações caminham juntos, a vida se torna leve. A coerência é a raiz invisível de toda a abundância. O homem incoerente perde energia tentando se justificar. O coerente multiplica energia apenas sendo quem é, e é essa energia limpa que atrai oportunidades, confiança e paz. Ser coerente é, portanto, o terceiro pilar da prosperidade. É escolher a solidez em vez da aparência, a verdade em vez da aprovação. Porque a aparência encanta por um instante, mas a coerência sustenta por uma vida inteira. No silêncio de uma alma coerente, há um tipo de riqueza que nenhum aplauso pode comprar. A sensação tranquila de estar em paz com a própria verdade. Essa é a prosperidade que permanece, porque nasce do que é eterno. Há uma inquietação silenciosa que toma conta de muitos corações modernos. A sensação de estar em 1000 lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. É o cansaço da mente fragmentada. Vivemos em um tempo onde o excesso de informação se confunde com sabedoria, e a constante dispersão se disfarça de produtividade. A mente fragmentada é aquela que tenta fazer tudo, pensar em tudo, resolver tudo, e por isso mesmo não conclui nada. É o estado de quem está sempre ocupado, mas raramente presente. A neurociência revela que quando a atenção é dispersa, o cérebro consome até 30% a mais de energia cognitiva. Esse desgaste constante enfraquece o foco, reduz a clareza e alimenta o estresse. A prosperidade exige energia limpa, atenção direcionada e presença profunda. Uma mente fragmentada é como um jardim mal cuidado.
Há sementes por toda parte, mas nenhuma floresce. A prosperidade não nasce do cansaço, nasce do centro, daquele ponto silencioso onde a consciência se recolhe para observar antes de agir. A Bíblia nos alerta: o homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Essa frase resume o dilema da mente fragmentada. Quando o coração está dividido, o caminho se torna instável. A indecisão rouba a paz e a falta de foco rouba os frutos. Prosperar é escolher um caminho e segui-lo com inteireza. Não se trata de rigidez, mas de direção. Uma mente dispersa não ouve a própria sabedoria. Uma mente centrada se torna canal da inspiração divina. A vida moderna alimenta a fragmentação. Notificações, prazos, demandas, distrações constantes. Cada estímulo é um convite à perda de presença. Por isso, a prosperidade hoje não é apenas um ato de fé, é também um ato de concentração. O homem próspero aprendeu a estar onde está. Ele compreendeu que o valor de um momento depende da qualidade da atenção que se entrega a ele. O segredo da abundância está em fazer o simples com presença, em transformar o comum em sagrado pela profundidade com que se vive. Há uma prática que devolve o poder à mente, a prática da presença. Ela consiste em escolher um único gesto: lavar uma xícara, caminhar, respirar e fazer isso com total atenção por 10 minutos. Nenhum outro pensamento, nenhuma outra pressa. Apenas o instante. Esse exercício, tão simples e silencioso, reorganiza o interior. Ele limpa os ruídos, fortalece o foco e acalma o espírito. É como varrer a poeira invisível que se acumula na mente. A prosperidade é filha da clareza, e a clareza nasce do silêncio. Uma mente fragmentada não cria, apenas repete. Uma mente presente constrói, porque enxerga com nitidez o que precisa ser feito. Quando você aprende a reunir sua energia num único ponto, tudo o que parecia caótico começa a se alinhar. A prosperidade, então, deixa de ser uma busca e se torna uma consequência natural da mente que aprendeu a habitar o agora. A fé, muitas vezes, é interpretada como algo distante, misterioso, quase mágico. Mas os antigos sábios e até os modernos estudiosos da mente compreendiam que a fé não é um fenômeno sobrenatural. É um princípio racional e espiritual ao mesmo tempo. Ter fé é agir com base em convicção, não em emoção. É manter o foco mesmo quando as evidências externas ainda não confirmam o que o coração já sabe. A fé é uma forma elevada de lucidez, não de fuga. Ela não ignora a realidade, mas a ilumina com uma visão mais profunda. Na neuropsicologia, descobriu-se que a fé ativa o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela tomada de decisão e pela resiliência. Quando você acredita com clareza, seu cérebro se organiza para sustentar essa direção. A fé, portanto, é também uma estratégia mental, uma forma de alinhar o pensamento, a emoção e a ação. Quando você crê de verdade, não porque espera milagres, mas porque compreende o propósito, o corpo e a mente entram em harmonia. E essa harmonia é a base de toda prosperidade. A fé bíblica nunca foi cega. Abraão, por exemplo, caminhou sem mapa, mas com direção interior. Ele não sabia onde o caminho terminaria, mas sabia em quem estava apoiado. Essa é a essência da fé como estratégia mental. Agir com clareza interior, mesmo em meio à incerteza exterior. É a coragem de caminhar mesmo quando os olhos não veem o destino, mas o coração sente o norte. A fé, nesse sentido, é o contrário da passividade. É disciplina espiritual, movimento consciente, foco sustentado sob pressão. A falta de fé, por outro lado, é o que fragmenta a mente. Ela alimenta o medo, o desespero e a dúvida. Uma pessoa sem fé se torna refém das circunstâncias, reagindo a cada mudança como se fosse o fim. Mas quem cultiva a fé verdadeira aprende a permanecer centrado mesmo no caos. A fé não impede a tempestade, mas ensina a atravessá-la com firmeza. Ela não é fuga da realidade, é domínio sobre ela. A fé
é o eixo invisível que impede a alma de desmoronar quando tudo ao redor parece incerto. Quando você entende a fé como estratégia mental, começa a perceber que acreditar é uma escolha consciente. Não se trata de esperar que algo externo resolva a sua vida, mas de sustentar dentro de si a convicção de que já possui o necessário para agir. A fé é a força que antecede o resultado. É a semente invisível do que ainda não existe. O homem que tem fé não precisa ver para continuar. Ele continua e por isso vê. A fé é, portanto, o combustível da prosperidade silenciosa, porque ela reorganiza o pensamento, acalma o coração e direciona a ação. Quando a mente acredita, o corpo obedece. Quando o coração confia, o medo se cala. A fé não é uma espera passiva, é um estado ativo de consciência. É a certeza tranquila de que o invisível já está trabalhando em seu favor, desde que você mantenha o foco, a calma e a integridade. A prosperidade não se cria com ansiedade, mas com fé disciplinada, aquela que transforma a convicção em caminho. O corpo é o primeiro território da prosperidade. Antes que a abundância se manifeste no mundo exterior, ela precisa encontrar um espaço saudável onde habitar. Um corpo negligenciado é como uma terra árida. Mesmo que receba boas sementes, não consegue fazê-las florescer. Muitos buscam prosperidade financeira, emocional ou espiritual, mas esquecem que a base de toda prosperidade está na vitalidade do corpo que habitam. Quando o corpo é tratado com descuido, a mente enfraquece e o espírito perde firmeza. A prosperidade começa pela forma como você se cuida. A sabedoria antiga sempre soube disso. O corpo é o templo, o lugar onde o divino se manifesta de maneira concreta. Desrespeitá-lo é recusar a própria abundância. A alimentação desregrada, o sono interrompido, o sedentarismo e a falta de pausa são sinais de um espírito desconectado. Não se pode falar em prosperidade quando se vive em guerra com o próprio corpo. O equilíbrio físico é o primeiro ato de amor próprio, e o amor próprio é o solo onde a riqueza verdadeira cresce. A neurociência mostra que o estado do corpo influencia diretamente o estado mental e emocional. Um corpo inflamado gera uma mente agitada. Um corpo descansado gera uma mente clara. Cada respiração profunda reorganiza o sistema nervoso e devolve lucidez ao pensamento. Cada noite bem dormida é um investimento silencioso em sabedoria. Quando o corpo está em harmonia, a mente se torna fértil e o espírito encontra espaço para se expressar. Prosperar é também cuidar do instrumento por meio do qual a vida se manifesta. A Bíblia nos lembra dessa verdade em metáforas sutis. Um vaso rachado não retém o óleo. O óleo representa a unção, a energia vital, o poder de fluir com leveza. Um corpo negligenciado é um vaso rachado. Não importa o quanto se receba, nada permanece. O autocuidado não é vaidade, é espiritualidade prática. O corpo é o espaço onde o invisível se torna visível, onde o espírito age no tempo. Quando você honra o corpo, honra a própria vida. Cuidar do corpo é cuidar do tempo. É compreender que cada refeição equilibrada, cada respiração consciente e cada pausa restauradora são atos de prosperidade. O corpo é o mensageiro que traduz o estado interno. Se ele está exausto, algo dentro está em desordem. Se ele está forte, é sinal de que há coerência entre pensamento e ação. O corpo fala a língua da alma. É preciso ouvi-lo com respeito. A prosperidade verdadeira começa quando você se reconcilia com o próprio corpo, quando o trata não como um instrumento descartável, mas como o altar onde a vida se manifesta. Respiração, sono, alimentação e disciplina são expressões espirituais da prosperidade, porque quem cuida do corpo cuida do templo, e quem honra o templo se torna capaz de receber a plenitude do espírito. O corpo saudável não é apenas sinal de vitalidade, é também símbolo da harmonia, que sustenta toda a prosperidade duradoura. Há momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. O mundo moderno, barulhento e urgente,
esqueceu-se da sabedoria contida no ato de calar. Muitos acreditam que força é gritar, argumentar, responder, provar. Mas os mestres antigos sabiam que o verdadeiro poder habita na quietude. O silêncio é o domínio de quem já não precisa convencer, apenas compreender. Quando o espírito alcança essa serenidade, nenhuma provocação o abala. O silêncio, então, se torna escudo e espada. Escudo que protege a alma, espada que corta a ilusão. A Bíblia nos apresenta o exemplo mais sublime disso. O próprio Cristo, diante de Pilatos, permaneceu em silêncio. Ele não se justificou, não rebateu, não discutiu, porque sabia que a verdade não precisa de defesa. Ela se sustenta sozinha. O silêncio não é omissão, é sabedoria em ação. É o espaço onde a alma observa antes de reagir, onde o discernimento nasce. É também a pausa que permite que a voz de Deus, ou da consciência, como preferirem chamar, possa ser ouvida. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que manter a calma quando o caos se levanta. E é exatamente isso que o silêncio oferece: domínio sobre o impulso. Quando a mente se cala, o coração enxerga. O ruído das reações imediatas nos afasta da verdade. O silêncio nos reconecta ao que é essencial. Ele não é ausência de som, mas presença de consciência. Cada vez que você escolhe o silêncio, escolhe também a liberdade de não ser escravo da emoção. A vida constantemente nos oferece oportunidades para reagir: injustiças, provocações, desentendimentos, críticas. A mente impaciente quer responder, o ego quer provar valor, mas a alma sábia entende que nenhuma reação impulsiva traz paz. Quando você silencia, não perde a força, você a concentra. O silêncio reorganiza o pensamento, dissolve o orgulho e revela o que realmente importa. Ele é o intervalo entre o estímulo e a escolha. E é nesse intervalo que mora a liberdade interior. O silêncio também é fértil. É nele que as ideias amadurecem, que os sentimentos se purificam e que a sabedoria encontra forma. A pressa de falar é, muitas vezes, a fuga de sentir. Quando você se permite calar, permite também que o coração processe o que viveu. O silêncio cura, porque dá espaço ao entendimento. É nesse vazio aparente que o espírito encontra direção e força. Antes de qualquer resposta, respire e pergunte: essa reação me aproxima da minha paz ou da minha vaidade? Essa simples pergunta é a essência do poder silencioso. Porque prosperar não é vencer debates, é vencer a si mesmo. O silêncio é o mestre invisível que ensina a dominar o impulso e a agir com sabedoria. É nele que nascem as decisões mais prósperas e as palavras mais verdadeiras. Quando o homem aprende a se calar, o universo começa a lhe revelar o que o ruído sempre escondeu. Em um mundo que valoriza resultados imediatos, semear se tornou um ato revolucionário. As pessoas querem colheita sem plantio, frutos sem raízes, recompensas sem processo. Mas a sabedoria antiga ensina que tudo o que é verdadeiro exige tempo. A prosperidade que nasce do instante é passageira. A prosperidade que nasce do plantio é eterna. A vida responde com generosidade àqueles que semeiam com intenção pura e paciência firme. A semente invisível de hoje é o fruto visível de amanhã. O princípio da semeadura e da colheita atravessa toda a Bíblia. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não é uma metáfora apenas agrícola, é uma lei espiritual. Cada pensamento é uma semente, cada atitude é um plantio. Cada palavra lançada no mundo cria raízes em algum coração, inclusive no seu. A colheita da vida é o reflexo silencioso das sementes que você escolheu cultivar ao longo dos dias. E quando o homem compreende isso, ele deixa de reclamar da colheita e passa a cuidar da semeadura. Epicteto dizia que nenhuma grande coisa surge de repente. E ele estava certo. A ansiedade moderna é inimiga da prosperidade porque quer resultados sem raízes. A pressa é a impaciência disfarçada de ambição. Mas o solo da vida
não responde à urgência, responde à constância. Aquele que semeia todos os dias, mesmo sem ver resultados imediatos, desenvolve algo mais valioso do que a colheita, desenvolve caráter. E o caráter é o solo onde a verdadeira riqueza floresce. A semeadura é também um exercício de fé. Plantar é confiar em algo que ainda não existe. É acreditar que mesmo no escuro da terra, a vida está em movimento. É o gesto silencioso de quem compreende que o invisível trabalha no tempo certo. Quem semeia com amor não precisa vigiar o solo com ansiedade. Ele sabe que a natureza cumpre seus ciclos. Assim é com a prosperidade. Ela vem quando o terreno está pronto, não quando o relógio exige. A prosperidade se constrói na paciência do plantio, não na pressa da colheita. Cada esforço, cada aprendizado, cada momento de disciplina é uma semente depositada no tempo. Muitos desistem no meio do processo porque confundem demora com negação. Mas o tempo nunca nega, apenas prepara. O fruto que nasce antes da hora é imaturo e não sustenta o corpo. O que amadurece no tempo certo nutre e permanece. Prosperar é aprender a semear com propósito e esperar com serenidade. É investir mais no processo do que nas provas. É entender que o tempo é aliado, não obstáculo. Quando você planta com consciência, não teme a espera, porque sabe que o que é verdadeiro sempre floresce. O universo não falha com quem planta com o coração alinhado à verdade. E quando o tempo certo chega, a colheita não é apenas abundante. Ela é justa, bela e duradoura. Há um ponto na caminhada da prosperidade em que o esforço precisa se transformar em confiança. O ser humano passa grande parte da vida tentando controlar tudo. Os resultados, as pessoas, os rumos, os tempos. Mas a prosperidade verdadeira não floresce no solo do controle, e sim no terreno da entrega. Soltar não é desistir. É reconhecer que há forças maiores operando além da nossa compreensão imediata. É a coragem de fazer a sua parte com excelência e permitir que o fluxo da vida cumpra o restante. A neurociência explica que o controle excessivo ativa a amígdala, a região do cérebro responsável pelo medo e pela reação defensiva. Quando isso acontece, o corpo entra em estado de tensão e a criatividade se bloqueia. O homem que tenta controlar tudo se torna prisioneiro do próprio medo. Mas quando ele aprende a confiar, algo muda dentro dele. A tensão se desfaz, a intuição desperta e a energia começa a fluir novamente. O controle é rigidez, a confiança é movimento. E a prosperidade ama o movimento. A Bíblia nos ensina: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. É uma metáfora de entrega. Lançar o pão é agir com fé, é dar o melhor de si, mesmo sem garantias imediatas. É compreender que a vida devolve tudo o que é oferecido com sinceridade, mesmo que em outro tempo, em outro formato. O pão lançado não se perde. Ele apenas segue o curso invisível da providência até retornar multiplicado. Muitos perdem a prosperidade porque seguram demais. Seguram a culpa, o passado, o medo de perder, a necessidade de controle. E quanto mais seguram, mais pesados se tornam. A abundância não entra em mãos fechadas. Prosperar é permitir o fluxo, é soltar o que já cumpriu o seu papel. Quando você solta, o espaço se abre, e onde há espaço, o novo pode nascer. Soltar é confiar que o tempo de Deus, ou da vida, como preferirem chamar, é sempre mais sábio do que o nosso. Entregar não é passividade, é maturidade espiritual. É agir com presença e depois descansar na certeza de que o resultado não depende apenas da força das mãos, mas também da harmonia do coração. A entrega dissolve o medo, porque o medo é sempre uma forma de resistência. Quando o homem se entrega, ele deixa de lutar contra a corrente e passa a navegar com ela. A vida, então, se torna menos sobre controle e mais sobre comunhão. Prosperar é dançar com o fluxo. É confiar no processo mesmo quando os olhos ainda não veem o destino. É compreender que soltar não é perder, é abrir espaço para que o melhor aconteça.
entregar o resultado e assumir o processo. Essa é a forma mais elevada de fé. Porque a fé não é esperar que tudo aconteça sem esforço, é continuar agindo com serenidade, mesmo quando o controle escapa. No silêncio da entrega, o universo faz o que o esforço jamais conseguiria. Soltar é o último passo da prosperidade e talvez o mais difícil, porque exige que você confie plenamente na sabedoria do invisível. Quando tudo o que ouvimos se recolhe em silêncio dentro de nós, o que permanece é a essência. E a essência da prosperidade é simples: coerência. Prosperar não é somar conquistas externas, é alinhar as camadas internas do ser. É viver em harmonia entre pensamento, emoção e ação. A Bíblia ensina: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Essa é a raiz de toda a abundância, o alinhamento entre fé, propósito e disciplina. E Sêneca completa: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Quando há direção interior, até os ventos contrários se tornam impulso. Tudo o que vimos até aqui, a ordem interna, a sabedoria na gestão dos desejos e a coerência entre alma e ação, são os 3 pilares invisíveis da prosperidade autêntica. A ordem interior devolve estabilidade ao coração e força às decisões. A sabedoria sobre os desejos purifica o querer, transformando-o em energia criadora. E a coerência dá sustentação à caminhada, impedindo que o homem se perca no próprio brilho. Sem esses pilares, qualquer prosperidade é instável. Com eles, mesmo o pouco se torna suficiente. A prosperidade não é privilégio de alguns, é consequência natural do alinhamento. Quando o coração está em ordem, o corpo em harmonia e a mente em clareza, a vida começa a responder de forma diferente. Os caminhos se abrem, as oportunidades surgem, as relações se tornam mais verdadeiras. Não porque algo mágico acontece, mas porque a consciência muda. Prosperidade é um reflexo da coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você pratica todos os dias. Talvez você tenha buscado prosperar por muito tempo, acumulando esforços, estudando fórmulas, tentando acelerar o destino. Mas agora é o momento de compreender que a prosperidade não é algo a ser alcançado, é algo a ser sustentado. E só quem está inteiro pode sustentar. A vida não pede pressa, pede presença. Não exige mais do que você tem. Exige apenas que você esteja verdadeiramente em tudo o que faz. Quando a alma e a ação se tornam uma só, a prosperidade deixa de ser busca e se torna estado. Imagine a figueira do início desta jornada. Bela por fora, estéril por dentro. Agora veja-a diferente. Suas raízes mergulham fundo, tocam a água silenciosa que corre no subsolo da fé. As folhas ainda são belas, mas agora há frutos, porque a aparência cedeu lugar à coerência. A figueira voltou a beber da fonte certa. Assim é o homem que reencontra o equilíbrio interior. O que antes era secura, agora é abundância. O que antes era busca, agora é plenitude. E talvez a lição final seja esta: prosperar é viver com integridade. É respeitar o ritmo do tempo, o valor do corpo e a voz da alma. É compreender que a verdadeira riqueza é estar em paz, mesmo quando o mundo grita. Quando você aprende a sustentar essa paz, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e se torna o seu modo natural de existir. Porque a coerência é o solo onde o espírito floresce, e onde o espírito floresce, tudo mais prospera.